Olá pessoal, hoje iniciamos nosso estudo sobre ligações químicas. Os gases nobres, eles são conhecidos por, nas condições ambientes, apresentarem átomos estáveis, isolados, isto é, não unidos a outros átomos. E o que faz eles terem essa característica é justamente apresentarem a sua última camada eletrônica com 2 ou 8 elétrons. 2 ou 8 elétrons. Então, eu tenho o primeiro Então, eu tenho o primeiro gás nobre, que é o hélio. Como ele só tem uma camada, então a sua primeira camada é completa com 2 elétrons. Os demais são todos completos com 8 elétrons. Então, os gases nobres são inertes, estáveis e não têm tendência a reagir quimicamente. Apresentam-se na forma de átomos isolados monoatômicos na natureza. Possuem 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que apresenta 2 elétrons na camada eletrônica K. E aqui a gente vê justamente que o flúor, mesmo sendo o cara mais eletronegativo de toda a tabela periódica, ele não consegue retirar elétrons do hélio, porque o hélio é muito pequeno e altamente estável. Para entender um pouco das ligações químicas, a gente tem uma regra que é muito utilizada, que é a regra do octeto. Na regra do octeto, diz que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada mais externa, ou 2 quando possui apenas a camada K. Aqui a gente tem justamente um exemplo do que acontece quando o sódio se une ao cloro. Veja, eu tenho o sódio que tem 11 elétrons, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, mais 8 na segunda, 2 com 8 faz 10, e mais um elétron aqui na última camada, que é na terceira camada, 11 no total. Então, existe uma tendência do sódio doar esse 1 elétron da última camada, obtendo estabilidade como? Ele doa, no momento que ele doa, ele perde essa camada, essa última camada. Então, a última camada dele passa a ser a segunda camada. E essa segunda camada está completa com 8 elétrons. Então, ele acaba se tornando estável como um gás nobre, porque ele vai ter 8 elétrons na última camada. No caso do cloro aqui, a gente vê que o cloro tem 17 elétrons e na sua última camada tem 7 elétrons. Para ficar estável, ele pode ou perder os 7 elétrons, e aí ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, ou ele vai ganhar 1, ficando com 8 elétrons na última camada. Ora, é mais fácil ele ganhar 1 do que perder 7 elétrons. Então, ele faz exatamente isso. Ele ganha um elétron ao se unir com o sódio, ficando com 8 elétrons na última camada. Então, aqui ó, a gente tem a união do sódio com o cloro, e após essa união, a gente tem justamente a estabilidade dos dois átomos. Essa estabilidade dos dois átomos se dá justamente por ficarem ambos, após a união, com 8 elétrons na última camada, semelhante aos gases nobres. Então, há uma tendência de todo mundo na tabela periódica tentar se unir para ficar semelhante aos gases nobres, com 2 ou com 8 elétrons em cada camada. Então, a união do cloro com o sódio é justamente a união promovida pela ligação iônica, também conhecida como eletrovalente ou heteropolar. Por que isso? Na hora que o sódio doa um elétron para o cloro, ele acaba ficando positivo e o cloro negativo por ter ganho um elétron. Então, eles passam a ter valência e aí acabam tendo eletrovalência. O sódio tem a eletrovalência 1, mais 1, e o cloro tem a eletrovalência menos 1. E acabam sendo heteropolar porque eles acabam tendo
O cloro, por ser muito mais eletronegativo do que o sódio, ele vai puxar os elétrons para em torno dele. E o sódio vai ficar com falta de elétrons, então ele vai ficar com excesso de carga positiva ao seu redor. Então a gente vai ter aqui o polo negativo e o polo positivo, indicando que essa é uma ligação heteropolar. A estrutura desses compostos é um aglomerado de íons de forma geométrica bem definida e recebe o nome de cristal. E aqui a gente tem a notação de Lewis, que é isso. Na notação de Lewis, a gente representa o átomo apenas com o seu elétron ou com os seus elétrons da última camada. No caso do sódio, ele só tem um elétron. E no caso do cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. E aí, após a ligação, a união, a gente vê que o sódio perdeu aquele único elétron que ele tinha, ficando positivo. E o cloro ganhou o elétron que era do sódio, que não era dele, e ficou com carga negativa. Observe os exemplos aqui. Aqui a gente tem um outro exemplo de ligação iônica. A gente tem o magnésio ligando-se a 2 cloros. Ora, o magnésio é do grupo 2. Magnésio do grupo 2, ele tem tendência a ser bivalente, 2+. E o cloro é do grupo 7, ele tem tendência a ganhar um elétron. Então, a gente tem, como podemos observar, o número de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas, às suas valências. Disso resulta a seguinte regra geral de formulação, chamada regra do X. A valência de B passa a ser o índice de A e a valência de A passa a ser o índice de B. Sendo assim, a gente tem aqui a valência de Mg passa a ser o índice do cloro e a valência do cloro passa a ser o índice de G. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho magnésio, que tem 2 elétrons na última camada, vou precisar de 2 cloros. O cloro a gente sabe que tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai precisar desse elétron aqui do magnésio para se estabilizar e ficar com 8. Porém, o magnésio tem 2 elétrons para doar. Então, esse outro elétron vai precisar de outro átomo de cloro, que vai ter 7 elétrons, e aí ele vai receber esse outro elétron e ficar com 8 elétrons. Então, veja, eu preciso de 2 átomos de cloro para se unir com um átomo de magnésio. A regra do X me permite prever isso facilmente. Então, em resumo, ligação iônica é a força que mantém os íons unidos depois de um átomo ceder definitivamente 1, 2 ou mais elétrons para outro átomo. A ligação iônica é, em geral, bastante forte e mantém os íons firmemente presos no reticulado. Por isso, os compostos iônicos são sólidos, em geral, e têm ponto de fusão e ponto de ebulição bem elevados. Eu tenho aqui os não metais e aqui para cá eu vou ter justamente os metais. Então, veja, eu tenho o carbono, tem 4 elétrons na última camada, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, o flúor tem 7 elétrons na última camada. Ora, quem tem 7 é mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Então, aqui a gente tem que quem se encontra no grupo 17, ele tem tendência a ganhar um elétron. Quem se encontra no grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele precisa ganhar 2 elétrons para se estabilizar. Quem está no grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa ganhar 3 elétrons
para se estabilizar. Quem está no grupo 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Aqui, ora, tanto faz eu ganhar 4 ou perder 4. Quem é que vai dizer se eu vou ganhar ou se eu vou perder? Aqui, quem vai dizer é com quem esses elementos vão estar se unindo. Dependendo de com quem ele vai estar se unindo, ele pode estar ganhando ou doando elétrons. Ou ainda compartilhando na forma de ligação covalente, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Quem tem aqui um elétron, que está no grupo 1, que tem um elétron, ele tem tendência a doar, a ser monovalente, doar um elétron. Quem está no grupo 2, ele tem tendência a doar 2 elétrons. E quem está no grupo 13 tem tendência a doar 3 elétrons. Por hoje é só, essa é a bibliografia utilizada e até a próxima aula.